Alô, alô, meus queridos, aquele forte abraço do Felinto Motovlog. Chupa que a cana é dura. 76 anos de uma história bonita, marcada por sofrimento. Chupa que a cana é doce, meu filho. De um menino pobre que nasceu no Nordeste, que passou fome, passou todas as dificuldades, veio retirante para São Paulo, aqui conseguiu se formar no Senac, ser operário, lutou pela classe trabalhadora, foi o presidente de um dos mais importantes sindicatos do Brasil, organizou o movimento sindical e o movimento popular. Para quem que rouba celular para vender, para ganhar um dinheirinho. Depois vão pro bar tomar cerveja junto. Então é isso que nós temos que pensar. E fundou o mais importante e maior partido da América Latina hoje no Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. Eu quero aqui deixar um desafio para a base governista bolsonarista. Eu gostaria que essa base listasse os feitos do governo Bolsonaro. Quais foram os feitos na educação, na saúde, na economia, na política externa. Vou deixar esses 4 pontos só. Eu faço um desafio. Maior de todos, só de não ter roubado. Eu diria um desafio melhor. Colocar o Lula e o Bolsonaro para andar na Paulista. Aproveite a data de aniversário dessa liderança de esquerda que muito se destacou na história nacional, infelizmente, vindo a ser presidente da República e deixando um legado nefasto para o Brasil, né? Nós vimos aqui a deputada Gleisi falar de que ele, né, então surgiu como operário, trabalhou pouco, né, porque daí se aposentou por invalidez, né, eu acho que teve aquele acidente do dedo. Aqui a gente fala muito do PT, tentando desmerecer o governo Bolsonaro, que, ao contrário do governo petista, é sim um governo honesto, que, ao contrário do ex-presidente Lula, não rouba e não deixa roubar. Nós tivemos aí, só da Postales do Correio, um rombo de 5 bilhões. Fundos de pensão da Petrobras, da Petros, rombo de 20 bilhões, que poucas pessoas comentam desse rombo do PT. Fundo de pensão do Banco do Brasil, da Previ, um rombo de 13 bilhões de reais. Fundos da Caixa Econômica Federal, FUNCEF, rombo de 12 bilhões de reais. Fora também os fundos de pensão, nós tivemos aí a CPI do BNDES, que a imprensa brasileira pouco noticiou, que tramitou nessa casa. Tivemos vários parlamentares da nossa base que ajudaram na CPI do BNDES, que desvelou para a sociedade brasileira mais de 500 bilhões em rombo do dinheiro do povo brasileiro, que era largado a fundo perdido para outras nações da América Latina, para Cuba, para a Venezuela, mais de $1 bilhão em obras, para Cuba mais de 650 milhões de dólares, e nada disso retornou enquanto o povo brasileiro tanto necessitava de melhorias. Também temos que lembrar da Copa de 2014, dos estádios bilionários que o PT construiu e que são verdadeiros mausoléus, elefantes brancos, que poderiam ter sido construídos UTIs para ser utilizada quando deu a pandemia, mas não, em vez de investir em saúde, investiam em estádios para tentar dar um status irrelevante para o Brasil, que tanto precisava investimento em outras áreas. Ele falou que vai regulamentar a mídia e a internet, ou seja, vai censurar as pessoas, algo que o presidente Bolsonaro vem sofrendo desde o início com a CPI e com o inquérito das fake news. Fake news nem é crime, sequer conceito temos, e quanto mais pessoas sendo presas ao exercer sua liberdade de expressão, se meditar sobre o que Luiz Inácio Lula da Silva e o que o PT e a esquerda representam para o Brasil. Representam o atraso, representam o populismo, representam a corrupção econômica, social e moral. E se nós não cuidarmos, não vigiarmos e não defendermos as boas ideias e principalmente a liberdade de expressão e a soltura de todos os presos políticos que temos no Brasil hoje, nós corremos o risco de virarmos uma Cuba e uma Venezuela se a esquerda voltar o ano que vem. Então vamos aproveitar essa data para meditar sobre o que queremos para o Brasil e defendendo, sim, o presidente Bolsonaro, que foi um dos únicos que lutou pela liberdade, pelas liberdades civis na época da pandemia, e ressaltamos todos os esforços do governo federal em auxiliar nessa época de pandemia e moralizar o Brasil. Então, fora Lula, condenação ao Lula por todos os crimes morais, econômicos e sociais que fez ao Brasil. Muito obrigada, presidente.